CEO despediu ela por engano. Quando percebeu, apareceu na porta dela à meia-noite implorando. Ele tinha tudo, menos paz. E quando viu o que perdeu, entendeu que o verdadeiro erro não estava na demissão, mas no coração. A chuva batia insistentemente nas janelas do 23º andar do edifício comercial, na Faria Lima, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores da Grupo Oliveira. Marina Santos ajustou os óculos e olhou mais uma vez para a planilha em sua tela, conferindo cada número antes de enviar o relatório trimestral. Era quase 8 da noite de uma sexta-feira, e ela era uma das poucas pessoas que ainda permaneciam no escritório. Mais uma vez trabalhando até tarde, Marina? Perguntou Carla da contabilidade, passando com sua bolsa a tiracolo. Você precisa ter uma vida social, menina. Marina sorriu timidamente. É só mais esse relatório. O Rafael... Digo, o senhor. Oliveira precisa dele na primeira hora de segunda. Carla balançou a cabeça. Esse homem não tem coração. Fim de semana deveria ser sagrado. E saiu, deixando Marina sozinha com o barulho da chuva e o zunido do ar-condicionado. Na verdade, Marina não se importava em ficar. Havia algo reconfortante em trabalhar quando o escritório estava vazio, sem as conversas paralelas e sem a tensão que sempre pairava no ar quando Rafael Oliveira estava por perto. Ele tinha esse efeito nas pessoas. Sua presença comandava respeito e, ao mesmo tempo, criava uma atmosfera de apreensão. 3 andares acima, Rafael estava em sua sala particular, o rosto iluminado apenas pela luz azulada do monitor. Sua gravata estava afrouxada, as mangas da camisa social arregaçadas. Os cabelos escuros, normalmente perfeitamente penteados, estavam desalinhados, resultado de passar as mãos por eles repetidas vezes ao longo do dia. Senhor! A voz de Marcos, seu assistente pessoal, o tirou dos pensamentos. Consegui as informações que o senhor pediu sobre os vazamentos. Rafael ergueu os olhos, sua expressão se endurecendo. Nas últimas semanas, informações confidenciais sobre novos projetos da empresa haviam chegado aos concorrentes. Era uma situação que ameaçava não apenas a competitividade da Grupo Oliveira, mas também a confiança de investidores importantes. E então? Rafael perguntou, recostando-se na cadeira de couro. Marcos colocou uma pasta sobre a mesa. Rastreamos os acessos aos documentos. Temos uma lista de suspeitos. Rafael abriu a pasta e seus olhos percorreram os nomes. Quando chegou ao final da lista, franziu a testa. Marina Santos, tem certeza? Absoluta, senhor. Ela acessou os arquivos na mesma noite em que as informações vazaram. Além disso, Marcos hesitou. Além disso, o quê? Ela tem acesso a praticamente todos os relatórios financeiros. Se alguém quisesse passar informações estratégicas para a concorrência, ela teria material suficiente. Rafael fechou os olhos por um momento. Marina Santos, a funcionária quieta e dedicada que sempre entregava tudo no prazo, que trabalhava até tarde, que nunca reclamava. Por algum motivo que ele não conseguia explicar, sempre notava quando ela ficava até tarde, sempre sabia quando ela estava no prédio. Senhor? Marcos insistiu. O que fazemos? Rafael abriu os olhos, sua expressão agora fria e determinada. Segunda-feira de manhã, primeira coisa. Quero ela demitida por justa causa. E todos os outros da lista também. Mas, senhor, não seria melhor investigar mais a fundo antes de... Marcos, Rafael o interrompeu, sua voz cortante. Não posso me dar ao luxo de ter espiões na minha empresa. A decisão está tomada. 3 andares abaixo, Marina finalmente enviou o último e-mail e se espreguiçou na cadeira. Olhou pela janela e viu que a chuva havia diminuído, deixando apenas uma garoa fina que embaçava as luzes da cidade. São Paulo nunca dormia, e mesmo naquele horário as ruas ainda fervilhavam de movimento. Ela pegou sua bolsa, uma peça simples que havia comprado em uma loja popular, bem diferente das bolsas de grife que as outras executivas carregavam. Não que ela se importasse. Havia aprendido desde cedo que o valor das coisas não estava no preço que custavam. Ao passar pelo andar da diretoria para se dirigir ao elevador, Marina notou que ainda havia luz na sala de Rafael. Ele também trabalhava até tarde. Por um breve momento, sentiu vontade de perguntar se ele precisava de alguma coisa, mas rapidamente afastou o pensamento. Rafael Oliveira era seu chefe, nada mais.
e ela era apenas mais uma funcionária entre centenas. Se soubesse o que estava sendo decidido 3 andares acima, naquele exato momento, talvez não tivesse ido para casa com o coração tão leve, planejando mentalmente como passaria o fim de semana. O alarme tocou às 6 da manhã de segunda-feira, como sempre. Marina já havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para evitar o trânsito caótico de São Paulo e chegar ao escritório antes da maioria dos colegas. Sua rotina matinal era simples: um café preto, uma torrada e uma rápida olhada nas notícias enquanto se arrumava em seu pequeno apartamento no Brooklyn. O apartamento era modesto: um quarto, sala e cozinha conjugadas, um banheiro pequeno, mas era seu. Cada móvel havia sido comprado com muito planejamento e economia, cada decoração escolhida com carinho. As paredes eram pintadas de um tom claro de azul, que Marina achava que tornava o ambiente mais amplo e tranquilo. Enquanto se vestia com sua roupa social, uma calça preta e uma blusa branca simples, mas bem cortada, Marina pensava na reunião que teria com o departamento financeiro naquela tarde. Havia preparado uma apresentação sobre otimização de custos que poderia economizar uma quantia considerável para a empresa. O metrô estava mais cheio que o normal, e Marina aproveitou o trajeto para revisar suas anotações no celular. Ao seu lado, um homem de terno lia as notícias econômicas, e ela não conseguiu evitar notar a manchete sobre fusões e aquisições no setor de tecnologia. A Grupo Oliveira era mencionada como uma das empresas em posição de crescimento, e Marina sentiu um pequeno orgulho por fazer parte daquilo. Ao chegar ao escritório às 7h30, Marina cumprimentou seu José, o porteiro que já estava lá há mais de 15 anos. "Bom dia, seu José. Como foi o fim de semana?" "Tranquilo, Marina." "E o seu? Trabalhando como sempre?" Ele perguntou com um sorriso paternal. "Descansando um pouco para variar." Ela mentiu, não querendo contar que havia passado parte do sábado organizando planilhas em casa. O escritório ainda estava vazio quando Marina chegou ao seu andar. Ela ligou o computador e começou a verificar os e-mails, quando notou uma mensagem de Marcos, o assistente do CEO. "Marina, por favor, compareça à sala de reuniões do RH às 9h. Obrigatório." Um frio subiu pela espinha de Marina. Reuniões obrigatórias no RH nunca eram boas notícias. Tentou se lembrar se havia cometido algum erro, se havia deixado algo passar despercebido, mas não conseguia pensar em nada. Às 9h em ponto, Marina bateu na porta da sala de reuniões. Sandra, a diretora de RH, estava sentada à mesa ao lado de Marcos e um homem que ela não reconhecia, mas que, pela vestimenta, parecia ser um advogado. "Marina, sente-se, por favor", disse Sandra, sua voz mais formal que o habitual. Marina sentou-se, as mãos ligeiramente trêmulas. "Aconteceu alguma coisa?" Sandra trocou um olhar com Marcos antes de falar. "Marina, viemos até você hoje para comunicar formalmente o término do seu contrato de trabalho com a Grupo Oliveira." As palavras ecoaram na mente de Marina como se tivessem sido ditas em uma língua estrangeira. "Desculpe, eu não entendi." "Você está sendo demitida por justa causa." Marcos interveio, sua voz fria. "Foram descobertas irregularidades relacionadas ao acesso não autorizado a informações confidenciais." Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Isso é um engano. Eu jamais faria algo assim." "Temos evidências dos acessos." O advogado falou pela primeira vez. "A decisão é irrevogável." "Mas que evidências? Eu quero ver." Marina se levantou, a voz começando a tremer de indignação e desespero. "Você tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Um segurança a acompanhará", Sandra disse, evitando o olhar de Marina. Marina olhou para os 3 rostos ao redor da mesa, procurando algum sinal de que aquilo era um mal-entendido terrível. "Vocês estão cometendo um erro enorme. Eu dediquei 3 anos da minha vida a esta empresa. Eu ficava até tarde. Trabalhava fins de semana." "Marina, por favor, não torne isso mais difícil do que já é", Marcos disse. Foi quando a porta se abriu e Rafael Oliveira entrou na sala. Marina sentiu seu coração disparar, não de nervosismo, mas de uma esperança súbita. Certamente ele esclareceria aquela confusão. "Senhor Oliveira", ela se levantou. "Por favor, o senhor pode explicar para eles que isso é um engano? Eu nunca trairia a confiança da empresa." Rafael a olhou por um longo momento, e Marina viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar.
Quando ele falou, sua voz estava mais fria que ela jamais havia ouvido. Senhorita Santos, a decisão foi minha. As evidências são claras. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O homem em quem ela secretamente admirava, por quem havia desenvolvido sentimentos que nunca ousara admitir nem para si mesma, estava ali, condenando-a sem ao menos ouvir sua versão. Eu entendo, ela murmurou, a voz quase inaudível. 15 minutos depois, Marina caminhava pelos corredores com uma caixa de papelão nas mãos, acompanhada por um segurança. Os colegas a olhavam com curiosidade e pena, sussurrando entre si. Quando passou pela mesa de Carla, a amiga a olhou com os olhos arregalados. Marina, o que... Depois eu te ligo, Marina conseguiu dizer sem parar. O elevador nunca havia parecido tão lento. Quando as portas finalmente se abriram no térreo, Marina saiu rapidamente, passou por seu José, que a olhou confuso, e se dirigiu para a rua. Do lado de fora, a garoa fina havia voltado, e Marina não tinha guarda-chuva. Ela ficou parada na calçada por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. 3 anos de dedicação, de noites mal dormidas, de fins de semana sacrificados, tudo jogado fora em 15 minutos. Olhou para cima, na direção do 23º andar, onde sabia que Rafael estava. Uma lágrima misturou-se à garoa em seu rosto, e Marina finalmente começou a andar em direção ao metrô, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais poderia imaginar. 2 semanas se passaram desde a demissão de Marina, e Rafael não conseguia tirar aquela manhã da cabeça. Havia algo no olhar dela, uma mistura de choque e traição que o perturbava mais do que deveria. Tentava se convencer de que havia tomado a decisão correta, mas uma sensação incômoda persistia em seu peito. Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou. Rafael estava revisando os relatórios trimestrais quando notou uma inconsistência nos números. Os dados não batiam com as projeções que Marina havia preparado antes de ser demitida. Franziu a testa e ligou para o departamento financeiro. Preciso dos relatórios originais da Marina Santos, disse ao telefone. Os que ela preparou na última semana que trabalhou aqui. Quando os documentos chegaram à sua mesa, Rafael os estudou cuidadosamente. A qualidade do trabalho era impecável, cada cálculo preciso, cada análise fundamentada. Era impossível que alguém com tamanha dedicação e competência fosse capaz de traição. Um impulso o fez ligar para o departamento de TI. Quero uma auditoria completa dos acessos aos arquivos confidenciais nas últimas 6 semanas. Quero saber exatamente quem acessou o que e quando. Mas, senhor, nós já fizemos essa verificação. Façam novamente. E desta vez, quero vocês pessoalmente supervisionando, não delegando para terceiros. 3 horas depois, Rafael recebia um relatório que fez seu sangue gelar. Os acessos atribuídos a Marina haviam sido feitos usando suas credenciais, mas o endereço IP era do computador de Marcos, seu assistente pessoal. Mais ainda, as datas e horários dos acessos coincidiam exatamente com momentos em que Marina estava em reuniões ou havia registrado sua saída do prédio. Rafael chamou o chefe de segurança imediatamente. Quero as gravações das câmeras de segurança das últimas 6 semanas. Todas as que mostram a mesa de Marcos e a área do departamento financeiro. Enquanto esperava, Rafael sentia uma raiva crescente tomando conta de si. Não era apenas raiva de ter sido enganado. Era algo mais profundo, mais pessoal. Havia destruído a carreira de uma pessoa inocente, havia olhado nos olhos dela e a condenado sem sequer investigar adequadamente. As gravações confirmaram suas suspeitas. Marcos havia usado um dispositivo para copiar as credenciais de Marina e acessar os arquivos remotamente. Mais chocante ainda, as câmeras mostravam Marcos se encontrando com um homem no estacionamento do prédio, entregando-lhe um pendrive. Rafael confrontou Marcos naquela mesma tarde. Diante das evidências irrefutáveis, o assistente confessou. Havia sido subornado por uma empresa concorrente e escolhera Marina como bode expiatório porque ela tinha acesso amplo aos dados e porque, segundo suas palavras, era apenas uma funcionária comum, ninguém questionaria muito. Você destruiu a vida de uma pessoa inocente, Rafael disse, sua voz tremendo de raiva contida. Senhor, eu posso explicar.
Saia. Agora. Segurança o acompanhará para fora e você nunca mais porá os pés neste prédio. Sozinho em seu escritório, Rafael desabou na cadeira. Havia cometido o pior erro de sua carreira e talvez de sua vida. Marina Santos era inocente e ele a havia humilhado publicamente, destruído sua reputação e provavelmente sua capacidade de conseguir outro emprego na área. Pior ainda, ele estava começando a perceber que seus sentimentos por Marina iam muito além da relação profissional. Durante os 3 anos em que ela trabalhou na empresa, ele sempre a notava. Notava quando ela ficava até tarde, quando estava estressada com algum projeto, quando sorria para os colegas. Havia se convencido de que era apenas porque ela era uma funcionária eficiente. Mas agora, com ela longe, a verdade se tornava dolorosamente clara. Rafael pegou o telefone e ligou para o RH. Preciso do endereço residencial de Marina Santos. E quero que vocês preparem todos os documentos para readmissão imediata, com promoção e indenização total pelo erro cometido. Senhor, são quase 8 da noite. Não me importa. Quero tudo pronto agora. Marina estava no sofá de seu pequeno apartamento, vestindo um pijama velho e comendo sorvete direto da embalagem, enquanto assistia a uma série na televisão. As 2 semanas desde a demissão haviam sido as piores de sua vida. Ela havia enviado currículos para dezenas de empresas, mas a notícia de sua demissão por justa causa havia se espalhado rapidamente no mercado. Ninguém queria contratar alguém acusado de espionagem corporativa. Suas economias estavam se esgotando rapidamente e ela havia começado a considerar a possibilidade de voltar para Minas Gerais, para a casa de seus pais. A ideia a deprimia profundamente, não porque não amasse sua família, mas porque significaria admitir derrota depois de tanto esforço para construir uma vida em São Paulo. O interfone tocou às 23h47, fazendo Marina pular de susto. Quem poderia estar visitando-a àquela hora? Ela não estava esperando ninguém, e Carla, sua única amiga próxima em São Paulo, certamente teria ligado antes. Alô? Ela atendeu, cautelosa. Marina? É Rafael Oliveira. Marina quase derrubou o interfone. Como é que é? Por favor, preciso falar com você, é importante. Marina olhou para si mesma no espelho do hall, cabelos despenteados, pijama velho, rosto inchado de tanto chorar nos últimos dias. Senhor Oliveira, são quase 00:30. Eu sei que é tarde, eu sei que você tem todos os motivos para não querer me ver, mas por favor, é sobre sua demissão. Descobri a verdade. O coração de Marina disparou. A verdade! Ela apertou o botão para abrir o portão do prédio sem pensar direito. Depois se arrependeu imediatamente. Correu para o quarto para trocar de roupa, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, alguém bateu à sua porta. Marina respirou fundo e abriu. Rafael Oliveira estava ali, no corredor mal iluminado de seu prédio, com o cabelo desalinhado pela chuva, a gravata torta, o terno amarrotado. Ele parecia ter corrido até ali. Marina, Ele começou, mas parou quando a viu. Mesmo de pijama, mesmo com os olhos vermelhos, ela era mais bonita do que ele se lembrava. Posso entrar? Ela se afastou, ainda em choque. Rafael Oliveira, o CEO da Grupo Oliveira, estava em seu humilde apartamento às quase 00:30. Era tão surreal que ela se perguntou se não estava sonhando. Você quer um café? Ela perguntou, sem saber o que mais dizer. Marina, primeiro eu preciso te pedir desculpas, Rafael disse, ignorando a oferta. Você é inocente, completamente inocente. As pernas de Marina fraquejaram e ela se sentou pesadamente no sofá. O quê? Foi Marcos, meu assistente. Ele roubou suas credenciais e usou seus acessos para vazar as informações. Eu tenho todas as provas. Rafael se sentou na poltrona em frente a ela, inclinando-se para a frente. Marina, eu cometi um erro terrível. Destruí sua reputação, sua carreira, sua vida, e você era completamente inocente. Marina o encarou em silêncio por um longo momento. Depois, começou a rir. Era um riso sem humor, carregado de amargura. 2 semanas, ela disse. 2 semanas pensando que estava ficando louca, me perguntando como alguém podia achar que eu seria capaz de trair uma empresa onde eu trabalhava com tanto amor. Marina, você sabe quantas entrevistas de emprego eu tive nessas 2 semanas?
Zero. Sabe por quê? Porque ninguém quer contratar uma espiã corporativa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu perdi tudo. Minha carreira, minha reputação, minha autoestima. Rafael sentiu como se alguém estivesse apertando seu peito. Ver Marina chorando por causa de seu erro era mais doloroso do que qualquer perda financeira que a empresa pudesse ter sofrido. Eu vou consertar isso, ele disse, a voz firme. Vou fazer um comunicado oficial esclarecendo sua inocência. Vou pessoalmente ligar para todas as empresas que você procurou. Vou... Por quê? Marina o interrompeu, secando as lágrimas com as costas da mão. Porque está aqui? Porque se importa tanto em consertar isso? Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Como ele poderia explicar que havia percebido, tarde demais, que ela significava mais para ele do que apenas uma funcionária? Como poderia dizer que nos últimos 3 anos ele sempre soube quando ela estava no prédio, sempre notava quando ela sorria, sempre sentia uma satisfação estranha quando ela elogiava algum projeto da empresa? Por quê? Ele disse finalmente. Porque você não merecia isso. E porque eu... Ele parou, lutando com as palavras. Porque eu acho que estou apaixonado por você há mais tempo do que gostaria de admitir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Rafael Oliveira, o homem frio e distante que comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, estava sentado em sua sala, confessando estar apaixonado por ela. Você está falando sério? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael assentiu, vulnerável de uma forma que ela nunca havia visto. Completamente sério. Marina ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a confissão de Rafael. O homem que ela havia admirado à distância por 3 anos, que havia povoado seus pensamentos mais secretos, estava ali na sua sala, dizendo exatamente as palavras que ela sempre sonhara ouvir. Mas não era assim que ela havia imaginado. Rafael, ela disse finalmente, usando seu nome pela primeira vez. Você não pode simplesmente aparecer aqui no meio da noite, me dizer que eu era inocente o tempo todo e depois confessar que está apaixonado por mim. Eu sei que é complicado. Complicado. Marina se levantou abruptamente, começando a andar pela pequena sala. Você me humilhou na frente de todos os meus colegas. Me fez sair da empresa carregando uma caixa como se eu fosse uma criminosa. Rafael baixou a cabeça. Você tem razão. Eu não tenho desculpa para o que fiz. E agora vem aqui no meu apartamento no meio da noite e acha que uma confissão romântica vai resolver tudo? A voz de Marina estava ficando mais alta. 3 semanas de dor e frustração finalmente encontrando uma válvula de escape. Não, Rafael disse, se levantando também. Eu não acho que isso resolve tudo. Sei que tenho muito que compensar, mas precisava que você soubesse a verdade. Sobre Marcos, sobre sua inocência e... Ele hesitou. Sobre meus sentimentos. Marina parou de andar e o encarou. Mesmo com raiva, mesmo magoada, ela não conseguia ignorar a sinceridade em seus olhos. Por que agora? Por que não antes? Porque eu sou um covarde, Rafael admitiu. Durante 3 anos, eu me convenci de que manter distância era profissional, que notar você era apenas porque você era uma boa funcionária. Mas, quando você saiu, ele passou a mão pelos cabelos. Quando você saiu, percebi que o escritório ficou vazio, que eu procurava por você nos corredores, que sentia sua falta de uma forma que não tinha nada a ver com trabalho. Marina sentou-se novamente, sentindo-se subitamente exausta. Você tem ideia de como foram essas 2 semanas para mim? Acordar todo dia sabendo que as pessoas achavam que eu era uma traidora? Imagino que tenha sido terrível. Não, você não imagina, ela disse, a voz quebrando ligeiramente. Você não imagina, porque nunca passou por isso. Nunca teve que explicar para sua mãe ao telefone por que foi demitida. Nunca teve que contar suas moedas para ver se consegue pagar o aluguel do mês que vem. Rafael sentiu uma pontada de culpa ainda mais forte. Ele havia crescido em berço de ouro, assumido uma empresa já estabelecida. Nunca havia passado por dificuldades financeiras reais. Me deixa ajudar, ele disse. Volte para a empresa, com uma promoção, um salário melhor. Posso fazer um comunicado oficial. E todo mundo vai pensar que eu voltei porque estou me relacionando com o chefe. Marina o interrompeu. Minha reputação já está arruinada, Rafael.
Você não entende? Mesmo que eu seja inocentada, sempre haverá sussurros, sempre haverá dúvidas. O silêncio voltou a pairar entre eles. Rafael percebeu a dimensão do estrago que havia causado. Não era apenas uma questão de corrigir um erro administrativo. Era sobre a vida inteira de Marina, sobre sua dignidade, sobre seu futuro. O que você quer que eu faça? Ele perguntou a voz baixa. Marina o olhou por um longo momento. Eu quero que você vá embora, ela disse finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Rafael assentiu, reconhecendo que ela tinha todo o direito de pedir isso. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você poderia considerar me dar uma chance? Uma chance de provar que posso ser melhor do que fui? Ela não respondeu. Apenas abriu a porta para ele. Depois que Rafael saiu, Marina encostou-se na porta fechada e deslizou até o chão, deixando as lágrimas correrem livremente. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório determinado. Não dormira nem um minuto, passando a noite inteira pensando em como poderia corrigir o erro que havia cometido. Não apenas o erro profissional, mas o erro de ter demorado tanto para reconhecer seus próprios sentimentos. Sua primeira parada foi no departamento jurídico. Quero que preparem uma carta de recomendação para Marina Santos, a melhor que vocês já escreveram, e quero um comunicado oficial para todo o mercado esclarecendo que ela foi injustamente acusada. Em seguida foi ao RH. Quero que liguem para todas as empresas de tecnologia e consultoria de São Paulo, pessoalmente. Expliquem a situação e recomendem Marina Santos da forma mais enfática possível. Senhor, isso é um pouco incomum, começou Sandra. Eu não me importo se é incomum, quero que seja feito hoje. Rafael passou o resto da manhã fazendo ligações pessoais para CEOs de outras empresas, algo que ele raramente fazia. Usou toda sua influência e relacionamentos para abrir portas para Marina. À tarde, ele foi até uma floricultura cara em Pinheiros. Queria enviar flores para Marina, mas parou diante da vitrine, percebendo que não sabia quais eram suas favoritas. Não sabia quase nada sobre ela, além de seu trabalho impecável e sua dedicação à empresa. Posso ajudá-lo? Perguntou a florista. Eu preciso de flores para uma mulher especial, mas não sei quais ela gosta. A florista sorriu. Que tipo de mulher ela é? Rafael pensou por um momento. Ela é forte, resiliente, trabalha duro para conquistar as coisas. Não gosta de ostentação. Ele parou percebendo que estava falando mais para si mesmo do que para a florista. Que tal gérberas? São bonitas, mas não são pretensiosas. Transmitem alegria e respeito. Rafael assentiu e pediu um arranjo simples, mas elegante. No cartão escreveu apenas: espero poder conhecer a Marina além da funcionária exemplar. R. Enquanto isso, Marina havia acordado com uma mistura de sentimentos. A raiva da noite anterior havia diminuído, dando lugar a uma confusão de emoções. Por um lado, estava aliviada por saber que era inocente. Por outro, ainda estava processando a confissão de Rafael. Ela ligou para Carla, sua única amiga próxima no trabalho. Marina, que bom ouvir sua voz. Como você está? Carla, posso te fazer uma pergunta? Nos 3 anos que trabalhei aí, você notou alguma coisa diferente na forma como o Rafael me tratava? Houve uma pausa. Por que você está perguntando isso? Só responde, por favor. Bem, Carla disse lentamente, agora que você pergunta, ele sempre sabia quando você estava trabalhando até tarde, sempre perguntava sobre seus projetos especificamente, e tinha uma expressão estranha no rosto quando você estava por perto. Marina sentiu o coração acelerar. Que tipo de expressão? Como se ele estivesse tentando não olhar para você, mas não conseguisse evitar. Todos nós achávamos que ele era só um chefe controlador, mas agora... Carla fez uma pausa. Por que está perguntando isso, Marina? Antes que Marina pudesse responder, o interfone tocou. Era o entregador de flores. Carla, tenho que desligar. Depois eu te conto. Marina abriu a porta e recebeu o lindo arranjo de gérberas. Leu o cartão 2 vezes, antes de se sentar, segurando as flores. Conhecer a Marina além da funcionária exemplar, murmurou para si mesma. Era isso que ela queria. Depois de 3 anos admirando Rafael à distância, sonhando com a possibilidade de algo mais, agora que a oportunidade se apresentava, ela se sentia aterrorizada. E se fosse apenas culpa?
E se ele estivesse confundindo remorso com amor? Mas havia algo na forma como ele havia falado na noite anterior, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele, que a fazia acreditar que seus sentimentos eram genuínos. Marina pegou o telefone e digitou uma mensagem. Obrigada pelas flores. São lindas. E obrigada por esclarecer minha situação. Isso significa muito para mim. Ela hesitou por alguns minutos antes de adicionar. Talvez possamos conversar. De verdade desta vez. Quando eu estiver pronta. E enviou antes que pudesse se arrepender. Rafael estava em uma reunião com investidores quando seu celular vibrou. Ele tentou ignorar, mas algo o fez olhar discretamente para a tela. Quando viu o nome de Marina, seu coração disparou. Leu a mensagem 2 vezes, tentando não demonstrar a onda de alívio e esperança que sentiu. Com licença, disse aos investidores, preciso de 5 minutos. Saiu da sala e imediatamente digitou uma resposta. Estarei esperando pelo tempo que for necessário, sem pressão. 3 dias se passaram antes que Marina enviasse outra mensagem. Podemos nos encontrar? Lugar neutro. Há um café na Vila Madalena, perto da estação de metrô. Café do Bosque. Sábado, 15 horas. Rafael respondeu em segundos. Estarei lá. Sábado chegou com um sol tímido, tentando furar as nuvens típicas do outono paulistano. Marina chegou ao café 15 minutos antes do horário combinado, nervosa. Escolheu uma mesa no canto, de onde podia ver a entrada. Pediu um cappuccino e ficou mexendo a espuma distraidamente. Rafael chegou pontualmente às 3, vestindo jeans e uma camisa casual, uma versão dele que Marina nunca havia visto. Ele a localizou imediatamente e caminhou até a mesa, hesitante. Oi, ele disse simplesmente. Oi, ela respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Rafael pedindo um café preto e Marina observando como ele parecia diferente fora do ambiente corporativo. Mais jovem, menos imponente, mais humano. Como você tem passado? Ele perguntou finalmente. Melhor, Marina admitiu. Recebi algumas ligações interessantes para entrevistas. Parece que alguém andou fazendo um trabalho de relações públicas. Rafael sorriu timidamente. Só estava corrigindo uma injustiça. Rafael, Marina disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesto comigo. Claro, você está confundindo culpa com outros sentimentos, porque se for isso, eu prefiro saber agora. Rafael a olhou nos olhos, e Marina viu algo ali que a fez segurar a respiração. Nos últimos 3 anos, ele disse lentamente, eu sempre soube quando você estava no prédio. Mesmo antes de ver você, eu sabia. Era como se o ar mudasse. Ele parou para beber um gole de café, as mãos ligeiramente trêmulas. Sempre que você sorria para algum colega, eu sentia uma pontada estranha de ciúme. Sempre que você ficava até tarde, eu inventava desculpas para passar pelo seu andar. Marina sentiu o coração acelerar. Eu me convenci por 3 anos que era só admiração profissional. Que era porque você era competente e dedicada. Mas quando você saiu, ele balançou a cabeça. Marina, nos primeiros 3 dias depois que você foi embora, eu passei pelo departamento financeiro umas 10 vezes por dia, procurando por você sem nem perceber. Porque nunca disse nada. Porque eu sou um covarde, Rafael admitiu, e porque achava que você merecia alguém melhor. Alguém que não fosse seu chefe, alguém mais próximo da sua idade, alguém que entendesse sua vida de uma forma que eu nunca conseguiria. Marina ficou quieta por um momento, processando as palavras dele. Você sabe qual era a parte mais difícil de trabalhar lá? Rafael balançou a cabeça. Era tentar não demonstrar que eu estava apaixonada pelo meu chefe há 2 anos. Ela disse baixinho. Foi a vez de Rafael ficar sem palavras. Eu sempre achei que você nem sabia que eu existia, além dos relatórios que eu entregava, Marina continuou. Sempre que você elogiava meu trabalho, eu ficava nas nuvens por dias. E quando você me olhava durante as reuniões, ela sorriu timidamente. Eu tinha que me concentrar muito para não vermelhar. Marina, mas isso não muda o que aconteceu, ela disse, voltando ao tom sério. Você me machucou, Rafael. Profunda e publicamente. E mesmo que eu acredite que seus sentimentos são verdadeiros, isso não apaga a dor. Rafael assentiu. Eu sei.
E não espero que apague. Só espero que você me dê uma chance de mostrar que posso ser melhor. E como seria isso? Rafael hesitou. Não sei. Nunca fiz isso antes. Nunca cortejei alguém. Nunca tentei conquistar o perdão de alguém que realmente importa para mim. A honestidade crua da confissão tocou Marina de uma forma que ela não esperava. Sabe o que é mais irônico? Ela disse. Durante 3 anos eu sonhei com a possibilidade de você me notar como mulher, não apenas como funcionária. Agora que isso aconteceu, estou aterrorizada. Por quê? Porque você não é apenas qualquer homem, Rafael. Você é um CEO milionário. Você vive em um mundo completamente diferente do meu. E se isso der errado, eu vou ter perdido não apenas um emprego, mas também isso. Ela gesticulou entre eles. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, parando a alguns centímetros da mão dela. Posso? Marina olhou para a mão dele por um momento antes de estender a sua. Quando os dedos deles se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica. Marina, Rafael disse, apertando suavemente a mão dela. Eu não quero que você se sinta pressionada. Não quero que aceite me dar uma chance porque se sente obrigada ou porque eu sou quem eu sou. Quero que seja porque você realmente quer tentar. Marina olhou para as mãos entrelaçadas dele sobre a mesa. Ah, se eu disser que quero tentar mais devagar, sem pressão, sem expectativas. Então vamos devagar, Rafael disse imediatamente, no seu ritmo. Marina respirou fundo. Então, talvez possamos começar como amigos, conhecer um ao outro fora do escritório, ver se o que sentimos é real ou se foi só fantasia alimentada pela distância. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Marina via dele. Gostaria muito disso. Nas 2 semanas seguintes, Rafael e Marina estabeleceram uma rotina estranha e delicada. Encontravam-se 3 vezes por semana, sempre em lugares públicos, sempre casuais. Era como se estivessem aprendendo a dançar uma música que nenhum dos dois conhecia. No segundo encontro, foram a uma livraria em Pinheiros. Rafael ficou surpreso ao descobrir que Marina era uma leitora voraz de ficção científica e filosofia. Asimov e Sartre na mesma estante? Ele comentou folheando os livros que ela havia escolhido. Você acha estranho? Marina perguntou, ligeiramente defensiva. Não, acho fascinante. Eu nunca conheci ninguém que conseguisse transitar entre robôs futuristas e existencialismo francês com tanta naturalidade. E você? O que gosta de ler além de relatórios financeiros? Rafael ficou vermelho. Biografia de empresários e ficção policial. Marina riu. CEO durante o dia, detetive durante a noite. Faz sentido. Foi nesse momento que Rafael percebeu que o riso dela era ainda mais bonito quando era espontâneo. No terceiro encontro, caminharam pelo Parque Ibirapuera. Rafael contou sobre a pressão de ter herdado a empresa do pai aos 28 anos, sobre como se sentia constantemente provando que merecia estar no comando. Às vezes sinto que as pessoas só me respeitam porque sou filho do fundador, ele admitiu, chutando uma folha seca. Isso deve ser terrível, Marina disse. Sempre questionar se suas conquistas são realmente suas. E você? Como foi crescer em Minas e decidir vir para São Paulo? Marina contou sobre sua família humilde, sobre como seus pais fizeram sacrifícios para que ela pudesse estudar, sobre a solidão dos primeiros anos na capital. Houve momentos em que pensei em desistir, ela confessou. São Paulo pode ser muito cruel com quem não tem uma rede de contatos. Mas você não desistiu. Não, sou teimosa demais, ela disse com um sorriso. Rafael parou de andar. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você consegue ser tão forte, passar por tudo que passou e ainda assim estar aqui, dando uma chance para o homem que te machucou? Marina ficou quieta por um momento, observando as crianças brincando no playground próximo. Minha avó sempre dizia que guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra, ela disse finalmente. E além disso, ela o olhou. Eu vejo algo em você que talvez você mesmo não veja. O que você vê? Um homem que comete erros, mas que tem coragem de admiti-los. Um homem que largou tudo para aparecer na minha porta às quase meia-noite, porque sua consciência não o deixava em paz. Ela sorriu. Isso conta para alguma coisa. No quarto encontro, Rafael a levou para um pequeno restaurante italiano no Bexiga. Era um lugar simples, família,
muito diferente dos restaurantes sofisticados que ele frequentava. Como descobriu este lugar? Marina perguntou, impressionada com a autenticidade do ambiente. Minha faxineira, Dona Rosa, sempre falava sobre como a comida aqui lembrava ela da infância, Rafael admitiu. Nunca havia vindo, mas pensei que você gostaria de algo real. Marina ficou tocada pelo gesto. Era óbvio que Rafael estava saindo de sua zona de conforto para agradá-la. Durante o jantar, Rafael fez uma confissão que surpreendeu Marina. Sabe, eu nunca tive um relacionamento sério, ele disse, brincando com o guardanapo. Nunca? Encontros, sim, mas nada que durasse mais de alguns meses. Sempre acabava quando as mulheres percebiam que eu não sabia como me relacionar de verdade. O que você quer dizer? Rafael suspirou. Eu cresci aprendendo que demonstrar vulnerabilidade era fraqueza, que um CEO precisa sempre ter controle, sempre ter as respostas. Isso não funciona muito bem em relacionamentos. Marina estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele levemente. Funcionou comigo naquela noite. Quando você veio ao meu apartamento, você foi vulnerável. Foi real. Foi a primeira vez na minha vida que falei sobre meus sentimentos sem ter um plano, sem tentar controlar o resultado. E como foi? Rafael sorriu. Aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Quando saíram do restaurante, Marina percebeu que estava vendo Rafael de uma forma completamente nova. Não mais o CEO intimidador, mas um homem de 32 anos que havia crescido sob uma pressão imensa e que estava aprendendo, pela primeira vez, a ser ele mesmo com outra pessoa. Rafael, ela disse quando chegaram ao metrô onde ela pegaria sua condução. Sim, obrigada por me deixar conhecer você, o verdadeiro você. Rafael sentiu o coração acelerar. Obrigado por querer conhecer. Eles se olharam por um momento, e Marina viu nos olhos dele o mesmo brilho que havia visto naquela primeira noite. Mas desta vez não havia desespero ou culpa. Havia esperança. Nos vemos na próxima quarta? Ele perguntou. Na próxima quarta, ela confirmou. Enquanto o metrô levava Marina para casa, ela se pegou sorrindo sozinha. Estava começando a se apaixonar, não pelo CEO poderoso, mas pelo homem gentil e vulnerável que estava aprendendo a se abrir para ela. Um mês havia se passado desde que Rafael e Marina começaram a se encontrar regularmente. A tensão inicial havia dado lugar a uma intimidade crescente, e ambos sentiam que estavam chegando a um ponto de decisão sobre o que queriam que aquela relação se tornasse. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Marina recebeu uma ligação inesperada. Marina, é da Tecnova Solutions. Gostaríamos de marcar uma entrevista para a posição de gerente financeira. Marina quase derrubou o telefone. A Tecnova era uma das empresas mais respeitadas do setor, e a posição oferecida era exatamente o tipo de oportunidade com que ela sempre sonhara. Claro, eu adoraria, ela respondeu, tentando conter a emoção. A entrevista foi marcada para a sexta-feira seguinte. Marina passou a semana inteira se preparando, revisando tudo o que sabia sobre a empresa, praticando possíveis perguntas. Era a chance que ela precisava para reconstruir sua carreira. Na quarta-feira, durante seu encontro com Rafael em uma cafeteria em Pinheiros, ela contou sobre a oportunidade. Isso é fantástico, Rafael disse, mas Marina notou algo em sua expressão que não conseguiu decifrar. Conte-me mais sobre a posição. Marina falou animadamente sobre as responsabilidades, o salário, as oportunidades de crescimento. Era tudo o que ela poderia desejar profissionalmente. E é em São Paulo? Rafael perguntou. Não, é em Campinas. Eles têm sede lá. Marina parou de falar quando viu a expressão de Rafael mudar. O que foi? Nada, é só que Campinas fica a 1h30 daqui. Rafael, é uma oportunidade incrível, seria um grande passo na minha carreira. Eu sei, e você deveria aceitar se for o que quer. Mas sua voz não soava convincente. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Marina percebeu que estavam chegando a um momento decisivo. Se ela conseguisse o emprego e se mudasse para Campinas, o que aconteceria com eles? Rafael, ela disse suavemente, precisamos conversar sobre o que estamos fazendo aqui. O que você quer dizer? Quero dizer que faz um mês que nos encontramos, que conversamos, que aprendemos um sobre o outro. E eu preciso saber para onde isso está indo. Rafael ficou quieto por um longo momento, mexendo no açúcar do café. Eu não quero te pressionar a tomar nenhuma decisão baseada em mim. Não é pressão, é honestidade.
Eu preciso saber onde você acha que estamos, porque Ela hesitou. Porque eu estou me apaixonando por você, de verdade. E se você não sente o mesmo, ou se isso é só uma aventura para você, eu preciso saber agora. Rafael levantou os olhos e encontrou os dela. Marina, eu estou completamente apaixonado por você. Mais do que achei que fosse possível. Então, por que parece que você está me empurrando para aceitar esse emprego? Porque eu não quero que você fique em São Paulo por minha causa e depois se arrependa. Não quero que você desista dos seus sonhos por mim. Marina se inclinou para a frente. E se meus sonhos mudaram? E se agora eles incluem você? A pergunta pairou no ar entre eles. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente. Marina, eu quero mais do que encontros casuais. Quero te levar para conhecer minha família. Quero que você conheça meus amigos. Quero acordar ao seu lado e adormecer, sabendo que você está lá. Mas não quero que você sacrifique nada por mim. Já causei dor suficiente na sua vida. Marina segurou a mão dele contra seu rosto. Rafael, e se eu te disser que encontrei algo mais valioso do que qualquer emprego? Antes que ele pudesse responder, Marina se levantou e se inclinou sobre a mesa, beijando-o suavemente. Foi um beijo terno, carregado de todas as emoções que haviam construído ao longo do último mês. Quando se separaram, Rafael a olhou com uma expressão de espanto e adoração. Marina, eu vou na entrevista na sexta, ela disse, voltando a se sentar. Mas quero que você saiba que, independente do que acontecer, eu escolho você. Escolho nós. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Tem certeza? Absoluta. Mas tenho uma condição. Qualquer coisa. Quero que paremos de nos encontrar como amigos. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Quero ser sua namorada, Rafael. Quero que o mundo saiba que estamos juntos. Rafael se levantou, contornou a mesa e a puxou para seus braços, beijando-a novamente, desta vez com mais intensidade. As pessoas na cafeteria os olharam com sorrisos divertidos, mas eles não se importaram. Eu te amo, Rafael murmurou contra os lábios dela. Eu também te amo, Marina respondeu. 3 meses depois, Marina estava em seu novo escritório no 25º andar da Tecnova Solutions, em Campinas, organizando os últimos detalhes de sua primeira apresentação como gerente financeira. A entrevista havia sido um sucesso e ela havia conseguido negociar trabalho remoto 2 vezes por semana, permitindo que mantivesse sua vida em São Paulo. Mas a decisão não havia sido fácil. Rafael, verdadeiro em sua palavra de não querer influenciar sua escolha, havia-a apoiado completamente, mesmo sabendo que isso significaria menos tempo juntos. Sua carreira é importante, ele havia dito na noite anterior à entrevista, e eu vou estar aqui quando você voltar. O relacionamento deles havia florescido de uma forma que superou todas as expectativas. Rafael havia se revelado um namorado atencioso e carinhoso, sempre respeitando o ritmo de Marina e nunca usando sua posição ou dinheiro para tentar impressioná-la. Em vez disso, ele a conquistava todos os dias com pequenos gestos, lembrando de seus pratos favoritos, enviando mensagens de boa sorte antes de reuniões importantes, aparecendo em Campinas nos fins de semana com flores do mercado local. Marina, por sua vez, havia ajudado Rafael a se tornar mais aberto e vulnerável. Ela o encorajava a falar sobre suas inseguranças, suas pressões, seus medos. Pela primeira vez na vida, Rafael sentia que tinha alguém com quem podia ser completamente ele mesmo. A única sombra no relacionamento deles era a especulação na mídia especializada. Quando a notícia de que a ex-funcionária, injustamente demitida da Grupo Oliveira, estava namorando o CEO vazou, houve um pequeno furor nos blogs de fofoca corporativa. Mas Rafael havia lidado com isso de forma direta, dando uma entrevista franca sobre o erro que havia cometido e sobre como Marina o havia ajudado a se tornar uma pessoa melhor. Algumas das melhores coisas da vida vêm dos nossos maiores erros, ele havia dito ao repórter. Meu erro me levou até Marina e agora não consigo imaginar minha vida sem ela. Naquela tarde de sexta-feira, Marina estava terminando seu relatório quando seu telefone tocou. Senhorita Santos, tem um entregador aqui embaixo com flores para a senhora. Marina sorriu. Rafael havia desenvolvido o hábito de enviar flores para ela toda sexta-feira, sempre com um bilhete doce. Quando as flores chegaram,
um buquê misto de gérberas e rosas, Marina abriu o cartão esperando uma mensagem romântica usual. Mas desta vez, o bilhete era diferente. Marina, você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Me ensinou que vulnerabilidade é força, que amor é coragem e que as melhores coisas da vida valem qualquer risco. Há uma pergunta que preciso te fazer pessoalmente. Te amo para sempre, Rafael. PS, olhe para baixo. Marina correu até a janela e olhou para o estacionamento da empresa. Lá embaixo, Rafael estava de pé ao lado de seu carro, segurando um cartaz que dizia: Marina Santos, quer casar comigo? O coração de Marina disparou. Ela abriu a janela e gritou: Você está falando sério? Rafael largou o cartaz e tirou uma pequena caixa azul do bolso, erguendo-a para que ela pudesse ver. Completamente sério. Marina nem se deu ao trabalho de esperar o elevador. Desceu correndo as escadas, seus colegas a seguindo curiosos. Quando chegou ao estacionamento, estava sem fôlego e com lágrimas nos olhos. Rafael se ajoelhou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Exatamente o tipo de coisa que Marina escolheria para si mesma. Marina Santos, ele disse, a voz tremendo ligeiramente. Você pegou meus piores momentos e os transformou nos melhores da minha vida. Quer ser minha esposa? Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que havia aparecido em sua porta, numa noite chuvosa, vulnerável e desesperado. Agora ele estava ali novamente, vulnerável de uma forma diferente, oferecendo não apenas seu amor, mas sua vida inteira. Sim, ela disse, estendendo a mão trêmula. Sim, eu quero. Quando Rafael deslizou o anel em seu dedo, Marina pensou em como a vida era estranha. 6 meses atrás, ela havia perdido tudo por causa daquele homem. Agora, estava ganhando tudo de volta. E muito mais. Rafael se levantou e a beijou, e Marina ouviu aplausos ao redor. Seus colegas da Tecnova haviam se reunido nas janelas do prédio, alguns gravando com os celulares, todos sorrindo. Eu te amo, Rafael murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, Marina respondeu. Meu CEO teimoso e maravilhoso. Enquanto dirigiam de volta para São Paulo, as mãos entrelaçadas sobre o câmbio, Marina refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Havia sido um caminho cheio de dor, mal-entendidos e crescimento. Mas no final, havia valido cada lágrima, cada momento de incerteza. Em que você está pensando? Rafael perguntou, notando sua expressão pensativa. Estou pensando, Marina disse sorrindo, que às vezes os maiores presentes vêm embrulhados nos piores momentos. Rafael apertou sua mão. Não posso concordar mais. E enquanto São Paulo se estendia à frente deles, iluminada pelas luzes do entardecer, Marina e Rafael sabiam que estavam apenas começando a escrever sua verdadeira história juntos.